Essa é uma aula meio que revisão e não tão revisão assim, pelo seguinte, tá? Tem algumas informações que nós vamos precisar já na semana que vem para entendermos algumas questões relacionadas a enzimas, que vocês vão ver em química de proteínas só na metade do semestre, tá? A gente tem um descompasso aí, e isso é histórico, já é de muitos semestres atrás, entre química de proteínas e enzimologia. O ideal é que a química de proteínas fosse no semestre e a enzimologia fosse no semestre seguinte, e a bioquímica no posterior, tá? Mas por uma questão de estrutura do curso, não foi possível. Então, tem alguns conteúdos, tem alguns tópicos de química de proteínas que nós precisamos para entender enzimologia, que eu vou dar uma pincelada hoje para vocês, mas isso depois vocês vão ver com muito mais profundidade em química de proteínas, tá? Então, essa aula que a gente vai ter agora é uma mescla, um pouco de revisão de biologia celular, que vocês viram no semestre passado, tá? E um pouco de alguns tópicos de química de proteínas, para a gente poder entender, então, a aula da próxima semana, onde a gente vai discutir as características gerais das enzimas, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me perguntem, abram o microfone, tá? E me chamem ali para a gente discutir, tá? Muito bem. Se a gente fosse analisar aqui, isso aqui é uma célula, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de uma célula. Trouxe uma célula vegetal aqui, ainda acabou ficando uma vegetal, era para ter posto uma animal aqui, mas não tem problema, tá? Mas do ponto de vista estrutural, né, nós podemos dizer que essa célula ela é composta por algumas organelas, né? E aí nós temos várias organelas aí, né? Membrana celular, mitocôndria, núcleo, lisossomos, peroxissomos, vesículas, né? No caso dessa célula animal que é vegetal, cloroplastos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, né? Vacúolos, complexo de Golgi, enfim, né? Todas essas organelas que nós estamos listando aqui são possíveis de se visualizar nessa microscopia eletrônica aqui de transmissão dessa célula, né? Nós conseguimos ver aqui os cloroplastos, bem grandes aqui, né? Aqui o vacúolo, aqui algumas mitocôndrias, né? Aqui o núcleo com seu material genético, complexo de Golgi nessa regiãozinha aqui, né? Membrana celular aqui, uma fina camadinha, a parede celular, né? Que obviamente por ser uma célula vegetal, né? Então nós conseguimos ver essas organelas todas aqui, visualizar elas, tá? Agora, se eu perguntasse para vocês, ok, isso do ponto de vista estrutural, né? Do ponto de vista celular, mas do ponto de vista molecular, do que essas organelas aqui são compostas? Se a gente pudesse separar, né, ou, vamos dizer assim, decompor essas organelas, né, que tipo de moléculas nós encontraríamos presentes em cada uma dessas organelas? O que vocês pensam, né? Ou quais moléculas vocês esperariam encontrar? Aí vocês podem me responder. Seriam proteínas? Uma delas seriam as proteínas. Que mais? Carboidratos. Que mais? Aminoácidos? Aminoácidos. Aí eu pergunto para vocês, aminoácidos e proteínas, qual é a diferença? Se não me engano, ácidos são feitos de proteínas, é o contrário. Contrário. Os aminoácidos são a unidade básica das proteínas. Se a gente for pensar em fazer uma analogia, não gosto de analogias porque às vezes elas criam uma ideia um pouco distorcida, tá? Mas pensar numa parede de tijolos, né? Tijolos seriam os aminoácidos e a parede a proteína, tá? Então são as unidades formadoras das proteínas. Mas tem aminoácidos livres. Também encontraríamos aminoácidos, tá? Que mais? Então, proteínas, carboidratos, aminoácidos. A membrana plasmática é o que mesmo? Vocês têm um conceito assim que a gente escuta lá no ensino médio, assim, que não entende muito bem, mas aprende. Ela é uma bicamada o que mesmo?
Dos fosfolipídios. Exatamente. Então, outro tipo de molécula que nós encontraríamos aí são os lipídios, né? E dentro dos lipídios, os fosfolipídios, que compõem as membranas, né? Não só fósforos, mas tem glicolipídios, tem outros tipos de lipídios que compõem as membranas, né? E tem mais algumas. Tem uma outra molécula, ou uma outra classe de moléculas muito importante que está contida no núcleo. Os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, exatamente. Então, aí nós temos proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, aminoácidos. Que mais que nós encontraríamos? Água, né? A água também, o citoplasma está repleto de água. Tá? Sais minerais, sódio, potássio, cloreto, magnésio, enfim, né? Algumas vitaminas, que são metabólitos, né? Menores, são moléculas menores. Então, aí nós já teríamos uma diversidade muito grande de moléculas que compõem essas células. Essas organelas todas aqui, que nós listamos, são compostas, são feitas dessas moléculas. Tá? Se nós decompormos aí, enfim, pegarmos alguns exemplos, a membrana celular é feita de lipídios, proteínas e carboidratos. Nós temos essas três moléculas compondo a membrana. Tá? A mitocôndria é composta de lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Tá? Tem DNA na mitocôndria, tá? Tem RNA na mitocôndria. Núcleo, nós temos os lipídios que formam a membrana nuclear, né? A carioteca, proteínas que estão lá dentro do núcleo, que ajudam no enovelamento do DNA, né? As histonas, lembram? Tá? E ácidos nucleicos. Então, todos esses componentes celulares aqui, todas essas organelas, são compostas do ponto de vista molecular destas moléculas aqui que nós listamos aqui. Tá? Então, se a gente pudesse decompor a nossa célula, nós teríamos essa tabelinha aqui com esses seguintes componentes aqui, né? Do ponto de vista molecular. Tá? Do ponto de vista celular, as organelas, mitocôndria, retículo, complexo, núcleo, enfim, né? Mas do ponto de vista molecular, né? De moléculas, né? Nós teríamos isso aqui. Água é o principal componente, aí cerca de 70% é água, né? Se nós tirarmos a água do nosso corpo, nós vamos perder 70% do nosso peso. Tá? Os ácidos nucleicos, aí tem DNA, RNA, os RNAs ribossomal, de transferência, mensageiro, agora tem os microRNAs, tem um monte de outros tipos de RNAs que vocês vão aprender ao longo do curso. Né? Nucleotídeos e metabólitos, né? Os nucleotídeos são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Assim como os aminoácidos formam as proteínas, os nucleotídeos formam os ácidos nucleicos. Tá? Depois nós temos as próprias proteínas, os aminoácidos e metabólitos, né? Mesma coisa, os aminoácidos compõem as proteínas, os polissacarídeos, que são os carboidratos, né? E seus metabólitos, os lipídios e seus metabólitos, os íons inorgânicos, que nós chamamos aí de né, sais minerais, né? Os elementos traços, e outros aqui. Tá? Então, essa seria a composição básica das nossas células. Tá? A composição básica das nossas células. Tá? O que chama a atenção são justamente este grupo de moléculas aqui, os ácidos nucleicos, as proteínas, os ácidos nucleicos, os nucleotídeos e os seus metabólitos, as proteínas, os aminoácidos e seus metabólitos, os carboidratos e os lipídios e seus metabólitos. Tá? Esse grupo aqui dessas moléculas é o que nós chamamos de macromoléculas. Por que macromoléculas? Porque elas são grandes. Tá? Comparadas com a água, elas são muito maiores. Muito maiores. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu sair daqui e ir para o meu navegador para mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Depois eu posso postar esse site aqui para vocês. É um site bem simplesinho, tá? Da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Mas aqui ele mostra alguns elementos aqui, como a semente do café, a semente do arroz e a semente de gergelim. Tá? E quando a gente mexe nessa barrinha aqui, ó, ele dá um zoom, tipo o Google Maps. Tá? A gente vai dando zoom
nas coisas que nós estamos observando. E aqui no cantinho, a gente vê a escala. Então, quando a gente está olhando para essas sementes aqui, nós estamos olhando aqui para uma escala de milímetros. Tá? Conforme eu vou aumentando, vai aparecendo algumas outras coisas aqui. Aqui nós temos um grão de sal, tá? De NaCl, salzinho, aquele que a gente usa para temperar a comida, né? Também aqui numa escala de meio milímetro, né? Mas conforme a gente vai aumentando aqui, vai aumentando, nós começamos a chegar a nível celular. E aí nós saímos do milímetro e passamos para o micrômetro aqui. Então aqui nós temos uma ameba, né? Aqui um paramécium e aqui o óvulo humano, né? Aqui o óvulo humano. Então, se nós aumentarmos mais ainda, nós vamos chegar cada vez mais ao nível, né, de micrômetro, passando já para quase um nanômetro. Tá? Aqui nós temos uma célula da pele de 30 micrômetros, né? E conforme a gente vai aumentando, nós começamos a chegar ao nível molecular, gente. Aqui nós temos um cromossomo humano, que é da ordem aí, tá? De alguns micrômetros, 7 micrômetros, né? E aqui nós chegamos, né, ao nível molecular, onde nós começamos a ter aqui algumas organelas, tá? Aqui também algumas bactérias, aqui como mitocôndria e lisossomo, né, as duas organelas, e conforme a gente vai aproximando, tá? Nós começamos a chegar em estruturas extremamente microscópicas, né? A nível molecular mesmo, tá? Como, por exemplo, alguns tipos de vírus, o HIV e o influenza, tá? Aqui estaria o coronavírus se encaixaria aqui nessa, né, nessa parte aqui, né, a nível molecular mesmo, de nanômetros aqui, tá? E conforme a gente vai descendo, nós começamos a chegar às moléculas, aquelas moléculas que nós estávamos comentando ali, tá? Aqui nós temos 2, 3, 4 tipos de moléculas diferentes, tá? Aliás, 3 tipos, tá? Não, nós temos 4, só que está pequenininho. Nós temos aqui proteínas, como os anticorpos e a hemoglobina, tá? Aqui com o seu tamanho na ordem aqui de nanômetros, tá? Nós temos aqui o RNA transportador, que tem esse aspecto aqui, tá? Ele é todo dobrado, todo enrolado, tá? E também aqui os fosfolipídios de membrana. Então, se eu aumentar um pouquinho mais aqui, né? Nós chegamos aqui a fosfolipídios de membrana, tá? E mais abaixo um pouco, nós chegamos a um carboidrato aqui, que é a glicose, tá? Ou seja, a nível literalmente molecular. Tá? A glicose aqui tem 900 picômetros de tamanho. A metionina, que é um aminoácido, tá aqui, ó, mostrada, um pouquinho maior que a glicose, e aqui está a molécula de água. Os dois átomos aqui de hidrogênio e o átomo de oxigênio, com 275 picômetros aqui. É menor do que o átomo de carbono. Menor do que o átomo de carbono. Então, no momento em que a gente entra para esse mundo molecular, no momento em que a gente faz esse tipo de análise das células, né, a nível de moléculas, nós saímos daquele mundo micro, né, de micrômetros, né, de tamanho, para um mundo de nanômetros de tamanho. Né, uma coisa 10 na menos 9. Né, ou seja, é uma coisa que a gente ainda não consegue entender, porque foge um pouco da nossa capacidade visual. Tá? A gente só consegue chegar a esse nível de nanômetros com microscopia eletrônica. Tá? Não tem como chegar com microscopia normal, né? Com microscopia óptica. Tá? Então, a gente chega a esse nível molecular. Tá? E uma coisa interessante é que essas macromoléculas aqui, né, que são essas moléculas maiores que eu mostrei para vocês ali, né, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, lipídios, né, elas são compostas por elementos químicos. Né? A glicose aqui é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os lipídios é uma cadeia de carbonos aqui e uma carboxila na ponta. Né? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, é um monte de átomos aqui de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fosfato. Tá? As bases nitrogenadas do DNA aqui contém nitrogênio, carbono, oxigênio, hidrogênio e fosfato. Tá? E as proteínas são compostas de aminoácidos, que são também
elementos químicos, né? Moléculas aqui formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tá? Então, este é o mundo, né, molecular. Tá? Esse é o mundo molecular que nós agora vamos começar a entrar. A enzimologia, ela é um mundo molecular, né? É o mundo das moléculas. Química de proteínas é o mundo das moléculas, né? Bioquímica é o estudo das moléculas que compõem o nosso organismo, as nossas células, e a relação que elas fazem, tá? E a relação que elas estabelecem entre si. Tá? Então, este é o mundo das moléculas, né? Por isso que nós estamos analisando isso a nível molecular, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Deixa eu voltar aqui. Tudo certo, professor. Tudo certo? Cansativo um pouco? Não, Não? tranquilo. Se estiverem cansados, dão um grito aí que a gente muda um pouco a sistemática, tá? Muito bem. Aí eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa, né? Se nós olharmos dessas macromoléculas aqui que eu destaquei, tá? Os ácidos nucleicos aí compõem aí cerca de 7% das nossas células. Nucleotídeos e metabólitos não chega a 1%. Em compensação, proteínas aqui chega a 15%. E dependendo da célula, esse valor aqui pode chegar até a 50%. Tá? Ou seja, metade da massa seca das nossas células, tá, é proteína. Por quê? Por que será? Tá? Aí vem uma pergunta: por que as proteínas são tão abundantes nas nossas células? Tá? Qual o papel ou a função que essas proteínas exercem? O que elas fazem? Tá? Qual é o papel delas? Tá? O que vocês acham? Na opinião de vocês, tá? Se uma coisa é muito abundante, é sinal de que ela é importante. Tá? As nossas células não fabricam moléculas aleatoriamente, elas fabricam com um objetivo muito claro. Então, se tem muita proteína nas nossas células, tá? É sinal de que elas desempenham um papel muito importante. Que papel seria esse, na opinião de vocês? Deixa eu sair daqui e voltar para cá. Podem escrever no chat, podem abrir o microfone, podem falar. Estou à disposição. Não sei se alguém algum professor já tinha questionado isso para vocês, já tinha levantado essa questão. Biocell, não, quem é que deu Biocell para vocês semestre passado? O Eduardo e a Tatiana. O Eduardo e a Tatiana. A Tatiana Luft? Sim. Tá. A Tati. Tati, porque eu conheço ela, foi minha colega. Tá, beleza. O Eduardo Kiela? Isso, professor, isso. Tá, perfeito. Tá, ótimos professores. Quer dizer, pelo menos assim, que eu conheço e ouço falar deles. Ótimos mesmo. São muito bons. Então, por que vocês acham, então, gente, que as proteínas são as mais abundantes, assim? Então, professor, tipo, quando você pergunta isso, já me vem logo, tipo, na minha cabeça os primórdios, né? Que tem o processo lá de tradução, transcrição, ela está envolvida em tudo isso. Então, como ela já vem desde a origem, pode ser, no caso, de aminoácido vai para proteína, e depois a proteína pode ser, posso dizer assim, esqueci o nome agora, se enrolar, né? Ser toda lá traduzida e formar outras coisas, entendeu? Então, Não, enfim. perfeito. A ideia é bem por aí mesmo, Vitor. Tá? As proteínas, elas participam de todos os processos que acontecem dentro da célula. Qualquer processo celular, e aí, quando a gente fala de processo, nós estamos se referindo ao metabolismo, propriamente dito. Tá? O metabolismo são todas as transformações químicas e biológicas que acontecem dentro de uma célula. Tá? E todos esses processos são mediados por proteínas. Tá? São elas que fazem, ou permitem que esses processos aconteçam. Tá?
E aí eu trouxe um exemplo aqui bastante atual. A gente já está cansado de ouvir falar de pandemia, né? Mas é uma oportunidade bastante interessante de a gente discutir. Tá? Aqui tem uma microscopia eletrônica de um tecido pulmonar aqui infectado com coronavírus, tá? Aqui estão essas bolinhas vermelhas aqui são o coronavírus, tá? Isso aqui é uma microscopia colorida artificialmente, tá? A microscopia eletrônica ela não tem cor, ela é preta e branca, e no computador a gente colore de acordo com o que a gente quer, tá? E aqui do lado, nós temos, então, algumas variantes do coronavírus. Faltou aqui, não consegui uma figurinha atual com a Omicron aqui do lado, tá? Mas todas as variantes que foram aparecendo aí. A alfa, a beta, a gama, a delta e assim por diante, tá? E notem, aqui está desenhada a estrutura, tá, desse vírus aqui. E essas pontinhas que vocês estão vendo aqui em lilás, aqui em vermelho, aqui em azul, azul oceano, sei lá, ciano, né? E aqui um azul um pouco mais celeste, né? Isso aqui são proteínas, né? A famosa proteína spike, tá? Do vírus, que a gente vai comentar daqui a pouquinho mais, eu vou falar sobre ela, tá? Essa proteína spike é a proteína responsável por ligar o vírus nas nossas células, tá? Se vocês olharem nessa microscopia eletrônica, vocês vão ver que algumas bolinhas de vírus aqui, né, algumas partículas de vírus aqui, tá aparecendo a proteína spike aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. E vejam que é ela que adere na membrana das nossas células, tá? É ela que gruda, tá? E aí a pergunta que eu tinha feito para vocês sobre a questão das proteínas serem importantes, né? O que será que tem nessas proteínas aqui, tá? Que faz com que exista uma variação de fenótipo entre essas variantes aqui. O que eu quero dizer com isso? Que umas sejam mais agressivas que outras, né? Que umas sejam mais, tenham uma maior propagação e um maior contágio que outras. Né? Vamos pegar, por exemplo, a Omicron, né? A Omicron tem uma propagação e um contágio muito rápido. Acho que é uma das propagações mais rápidas que se conhece entre todos os vírus estudados até agora. Tá? No entanto, ela não é tão agressiva quanto, por exemplo, a Delta e a Gama. Tá? As duas variantes aqui que causaram uma mortalidade muito grande no mundo inteiro. Tá? Mas o que será que essa proteína tem, então? Que característica que ela tem? O que será que essa proteína faz? Mas aí agora eu acabei de falar uma outra palavra. Que característica essa proteína tem? Mas as características de um organismo, elas não estão armazenadas no material genético? Tá? Não estão armazenadas no DNA? Tá? Como então que uma proteína pode expressar essa característica? Tá? Como é que pode? Qual é a relação que existe entre o armazenamento desta característica no DNA e a expressão dessa característica numa proteína? Né? Que relação que existe entre essas duas macromoléculas, DNA e proteínas? Né? A relação é exatamente esta que eu comentei. O DNA armazena a informação. Tá? A informação está armazenada no DNA, mas quem expressa essa informação é uma proteína. Tá? Então, por isso que as proteínas são extremamente abundantes nas nossas células. Todas as características que uma célula possui são expressas por essa proteína, ou por essas proteínas, melhor dizendo. Tá? Então, são as proteínas que estão naquela célula que vão determinar, né, como essa célula vai se comportar. Um exemplo bem simples e bem, vamos dizer assim, cotidiano disso, é a cor do olho. A cor do olho, a informação para a cor do olho está armazenada no gene. Mas quem dá a cor para o olho, a cor verde, azul, castanho, é uma proteína que tem na íris, na região colorida do olho. As células da íris expressam essa proteína, que tem cor verde, azul ou castanho. Dependendo como a luz solar incide, ela reflete cor azul, ou reflete cor verde, ou reflete cor castanho, né? Ou marrom, enfim. Tá?
Então, são proteínas que estão ali, tá? São proteínas que dão essas características, tá? E aí, tá? Se a gente for olhar a estrutura aqui do SARS-CoV-2, tá? Ele tem uma membrana lipídica. Então, aqui nós temos fosfolipídios, tá? Os mesmos fosfolipídios que nós comentamos lá, que encontramos nas nossas células, tá? E dentro, né, do núcleo dele aqui, nós temos, então, o material genético, que é uma fita de RNA. Tá? Como o SARS-CoV-2 ele é um vírus de RNA, né? Um retrovírus, né? Então ele vai ter aqui um RNA. E junto nesse envelope aqui, nessa cápsula aqui, né? Nós vamos ter as proteínas inseridas aqui, né? A proteína spike, que é essa de maior tamanho aqui, onde ela tem um domínio que fica para o lado de fora e um domínio que fica inserido aqui na membrana. Né? As proteínas de membrana integrais aqui, né, que são essas proteínas em verde aqui, né? E outras proteínas do envelope aqui que estão representadas aqui no meio. Tá? Então, tem essa é a composição, né, ou a estrutura do SARS-CoV-2 em termos proteicos. Tá? As informações para fabricar essas proteínas todas aqui estão neste material genético aqui. Mas é essas proteínas aqui que vão determinar as características fenotípicas desse vírus. Tá? Se ele vai ser mais agressivo, se ele vai ser mais dispersivo ou não. Tá? Isso é o que a gente chama de interação genótipo-fenótipo. Tá? O genótipo são os genes, é onde estão as características armazenadas. Tá? E o fenótipo é uma interação das proteínas que são expressas a partir desses genes e do ambiente. Tá? Essa é a relação clássica fenótipo-genótipo. Tá? E como é que se dá essa relação entre genes e proteínas? Isso o Vitor acabou de comentar, por dois mecanismos básicos, que é a tradução, aliás, a transcrição e a tradução, que vocês viram em biologia celular, mas eu só vou rapidamente pincelar ela aqui para vocês. Tá? Então, lá no núcleo, tá, nós vamos ter o nosso DNA todo empacotado em cromossomos. Tá? Então, se nós pegarmos uma célula aqui, né, o que está marcado em azul aqui são justamente os cromossomos, que nada mais são do que o nosso DNA enovelado, empacotado. Tá? Essas projeções laterais que vocês estão vendo aqui parecem parece um cabelo assim todo espetado. Tá? Isso aqui são partes desse cromossomo que estão com o DNA desenrolado, tá? que não está compactado. Tá? O restante aqui no meio é de DNA extremamente enovelado, impactado. Tá? Por isso que eu pus aqui um novelo de lã aqui como analogia. Tá? Isso é simplesmente para poder botar o DNA todo dentro do núcleo. Tá? Porque senão, tá? Como está mostrado nessa imagem aqui, isso aqui é o DNA de uma Escherichia coli, tá? Aberto, todo ele aberto. Tá? A Escherichia coli, a célula dela estaria aqui, ó, estaria nessa região aqui. Tá? Como é que eu empacoto todo esse DNA aqui dentro de uma célula que é menor? Enrolando ele, tá? Enrolando ele através, então, de proteínas específicas aqui, que são as histonas. Tá? Muito bem. Para eu poder, né, utilizar a informação que está armazenada nesse DNA, nessa sequência aqui de DNA, eu preciso desempacotar ele, preciso desenrolar ele. No momento em que eu desenrolo, então, né, eu consigo fazer com que organelas acessem, aliás, desculpa, não, organelas não, proteínas acessem esse DNA. Tá? Acessem esse DNA. Que proteínas são essas? Aqui nós temos uma fita de RNA, que está em vermelho aqui, tá? Nessa imagem aqui. Tá? E aqui nós temos proteínas, tá? Que estão grudando nesse DNA aqui, tá? E estão fazendo alguns processos aqui. Tá? Ué, cadê meu slide? Agora que eu me dei conta, gente, cadê o slide da... Isso aqui está misturado transcrição com tradução, tá? Então, vamos pular, porque não é aquela imagem ali. Depois eu volto naquela. Desculpa. Então, o que vai acontecer? Tá? Eu tenho aqui a minha fita de DNA, tá? Que está em vermelho aqui. E aqui nós temos uma proteína que liga nesse DNA. Essa proteína aqui se chama RNA polimerase. O que essa polimerase vai fazer? Tá? Ela é composta por várias partezinhas, por várias subunidades. Tá? E essa RNA polimerase
vai ler a sequência de nucleotídeos deste DNA aqui, tá? E vai sintetizar um RNA complementar, tá? Um RNA mensageiro, que a gente chama, tá? Então, aqui está a minha RNA polimerase, aqui está a minha fita dupla de DNA, vejam que ela abre aqui, ó, tá? Ela está aberta pela RNA polimerase, e aqui em cima, em amarelo, está sendo sintetizado o meu RNA complementar. Essas unidades amarelas que estão entrando aqui, né, na RNA polimerase, são justamente os nucleotídeos que vão compor o meu RNA, tá? Os nucleotídeos T, C, G e U, tá? Então, é os que estão aqui, tá? Aqui está entrando, então, os nucleotídeos, e ela literalmente percorre esse RNA, tá? Esse DNA, desculpa, formando, então, um RNA, tá? Um RNA complementar, com a sequência de nucleotídeos complementares, tá? E ela vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, até que um momento, aqui, mais adiante, ela vai chegar no final, tá? E vai parar essa leitura, vai terminar, vai interromper essa leitura, tá? Como é que ela sabe que ela chegou no final? Vai ter uma sequência específica lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho, aqui, ó, aqui, tá? Um pouquinho mais, tirar o carinha falando. Tá? Ela vai chegar no final e aí ela liberou, então, o RNA complementar. Tá? Terminou de ler. O que ela terminou de ler? Ela terminou de ler o gene, tá? Que é essa sequência de RNA que é copiada, sequência de DNA que é copiada num RNA. Tá? Para onde que esse RNA vai agora? Esse RNA mensageiro vai se deslocar, vai sair do núcleo, vai ser levado para fora do núcleo, tá? E vai se deslocar até o retículo endoplasmático. Tá? Chegando lá no retículo endoplasmático, ele vai encontrar uma organela denominada de ribossomo, que vai se acoplar a esse RNA e vai ler a sequência de nucleotídeos desse RNA. Tá? Para que ele vai ler? Justamente para converter esta sequência de nucleotídeos aqui numa sequência de aminoácidos. E uma sequência de aminoácidos nada mais é do que uma proteína. Tá? Esse ribossomo, então, vai fazer a tradução deste RNA. Tá? A RNA polimerase fez a transcrição, copiou uma sequência de DNA numa sequência de RNA. E o ribossomo vai fazer a tradução, vai converter essa sequência de nucleotídeos aqui numa sequência de aminoácidos. Tá? Aminoácidos. E é o ribossomo que sintetiza as proteínas. O que são essas estruturinhas verdes aqui, que está em maior destaque aqui, que estão chegando no ribossomo? O RNA transportador. Tá? Aqui nós temos um RNA transportador transportando o aminoácido. O aminoácido é essa bolinha aqui, ó, vermelha, que está na pontinha do RNA transportador. Isso aqui é tudo o RNA que está transportando este aminoácido. Tá? Então, ele vai ser levado até o ribossomo e vai descarregar o aminoácido aqui no interior do ribossomo, tá? Justamente para o ribossomo sintetizar a proteína, tá? Fazer a tradução. Aqui está o aminoácido aqui mostrando diferentes tipos de aminoácidos, né, sendo carregados por esses RNAs transportadores. Tá? Aqui, então, é o RNA mensageiro sendo lido, tá? E agora ele vai abrir esse RNA aqui, esse ribossomo, para mostrar como é que acontece. Tá? O RNA transportador aqui entra e traz o aminoácido que é inserido na cadeia de aminoácidos aqui que está sendo formada, nessa cadeia polipeptídica aqui. Tá? Deixar o vídeo correr. Então, cada RNA transportador entra e traz o seu aminoácido. Enquanto isso, o ribossomo vai lendo essa sequência aqui de RNA mensageiro e sintetizando as proteínas. Aqui um zoom lá dentro do ribossomo para mostrar como é que isso acontece. Tá? E o que está saindo em vermelho aqui, então, é a minha cadeia polipeptídica, tá? A minha cadeia proteica. Tá? Ainda toda ela aberta, né? Sem a sua forma tridimensional, enfim, né? Mas ela vai se organizando, né? Se enovelando, que é o termo técnico apropriado para isso. Tá? Deixa eu dar uma acelerada aqui.
Tá? Então, aqui vai saindo a nossa proteína. Tá? Então, é essa relação que existe entre o DNA, o RNA e a proteína. O DNA armazena a informação, mas a proteína é aquela molécula que vai expressar essa informação. E essa relação se dá por esses dois processos, de transcrição e tradução. Tá? Muito bem. Ao final disso tudo, né? Ao final disso tudo, o que vai restar? Né? Depois que o ribossomo sintetizou essa proteína, nós vamos ter uma cadeia polipeptídica. Tá? Aqui está o ribossomo, aqui está a superfície do ribossomo, e aqui está sendo sintetizado a minha cadeia polipeptídica, a minha cadeia de proteínas. Tá? Acho que essa cadeia aqui tem 300 aminoácidos, se eu não estou enganado. Tá? Então aqui ela já vai tomando uma forma, mas ainda não é a forma final dela. Tá? É uma forma aproximada da forma final dessa proteína. Tá? E essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, gente, isso aqui são os átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, que compõem os aminoácidos. Tá? Essas bolinhas todas aqui, tá? São os átomos, são os elementos químicos que compõem, tá? Esses aminoácidos aqui, tá? Que estão fazendo parte dessa proteína. Tá? Vai a 300 e poucos, 400, não me lembro agora, 337. Tá? Então, depois que terminar essa síntese proteica, tá? O que vai acontecer com essa proteína? Tá? Vamos lá, então. Essa proteína ela vai se deslocar para os vários organelas da célula e vai compor essas organelas, vai fazer parte dessas organelas, tá? Aqui eu tenho um vídeo, é uma série de vídeos que vocês podem até procurar no YouTube, chamado The Inner Life of the Cell, tá? Onde mostra como se a gente pudesse entrar dentro da célula e visualizar a célula do seu interior, com as suas proteínas funcionando. Tá? E aqui ele vai trazer a mitocôndria. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Aqui está a mitocôndria, tá? Com as suas duas membranas, aqui a membrana externa e uma membrana mais interna, uma bicamada lipídica. Tá? Aqui dá para ver, ó, aqui estão os lipídios de membrana e aqui estão as proteínas. Aqui é um canal proteico, por onde entram e saem coisas de dentro da mitocôndria. Tá? Então, aqui, ó, aqui é a membrana interna e aqui é a membrana externa. Tá? A bicamada lipídica externa e a bicamada lipídica interna da mitocôndria. Tá? E aqui várias proteínas que estão aparecendo aqui. Tá? Tudo isso que está boiando aí, que está aparecendo, tá? Agora nós vamos passar pelo meio de uma proteína, tá? Que é um desses canais. Deixa eu só voltar aqui. Tá? E a proteína tem exatamente esse formato, tá? Para permitir a entrada e a saída de componentes da mitocôndria. E aqui dentro, então, nós vemos diversos tipos de proteínas na sua conformação nativa, né? Na sua conformação tridimensional, né? E essas proteínas são responsáveis por todas as funções da mitocôndria. A mitocôndria só exerce todas aquelas funções que vocês aprenderam em biologia celular por causa dessas proteínas que existem dentro das mitocôndrias. Tá? Opa, passei aqui sem querer. Vamos de novo. Tá? Então, aqui nós temos diversas proteínas, né? Aqui uma bem grande, né? E aqui nós temos as cristas mitocondriais com proteínas trabalhando, funcionando aqui. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui, tá? São proteínas. Essa verde grande aqui é a ATP sintase, que sintetiza ATP. Tá? E o que vocês estão vendo aqui entrando e saindo aqui dessa ATP sintase são as moléculas de ATP. Tá? Então, é exatamente, ó, aqui é algumas moléculas, aqui é uma outra proteína já, mas ele vai chegar na ATP sintase para mostrar para vocês. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Um pouco mais. Aqui, ó, tá? Aqui está a ATP sintase trabalhando, tá? Aqui as moléculas de ATP que entram na proteína aqui, tá? E são convertidas de ADP em ATP, e aqui está ela trabalhando. Ó, aqui é a bicamada lipídica, né, da membrana interna, e aqui nós temos a ATP sintase trabalhando, literalmente trabalhando. Tá? E é assim que as proteínas funcionam. Tá? Elas trabalham, elas mudam a sua conformação para poder exercer, desculpa, as funções, né, para qual elas foram designadas. Tá? Então, aqui nós temos a ATP sintase funcionando, literalmente. E aqui os canais permitindo a entrada e a saída dos ATPs sintetizados na mitocôndria. Tá? Então, gente, essas proteínas são extremamente essenciais para todas as funções das células. Né?
E do que elas são formadas? Dos aminoácidos, né? São formadas de unidades denominadas de aminoácidos, como a gente já tinha comentado antes, tá? E essa é a parte que vocês vão ver mais aprofundadamente em química de proteínas, tá? Mas eu preciso dar uma pincelada nela agora para a gente poder entender a aula da semana que vem, tá? Esses aminoácidos, nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes que compõem as nossas proteínas, né? E cada aminoácido corresponde a um códon específico no meu RNA mensageiro. Tá? Então, por exemplo, os códons UUU e UUC correspondem ao aminoácido fenilalanina. Tá? Os códons CUU, CUC, CUA, CUG correspondem ao aminoácido leucina. Tá? Os códons AUG, o códon, na verdade, AUG corresponde ao metionina. Tá? Os códons UGA, UGG são códons que correspondem, né, ao triptofano, né, e ao stop códon, ou códon de parada. Né? Então, quando que a minha RNA polimerase vai parar de sintetizar o meu RNA mensageiro? Quando ela encontrar este códon aqui, né, o complementar a este códon aqui no DNA. Tá? Então, cada um dos aminoácidos possui os seus códons, né, de relação. Tá? E isto é o que nós chamamos de código genético. Tá? O código genético nada mais é do que a correspondência entre códon e aminoácido. Tá? Então, se eu tiver uma sequência de bases no DNA, essa aqui, C, A, G, G, A, G, até o final aqui, tá? Quando a RNA polimerase converter isso num RNA, eu vou ter esta sequência aqui de nucleotídeos no meu RNA, e esta sequência de códons, e eu vou ter esta sequência de aminoácidos aqui na minha proteína. Cada um desses aminoácidos aqui possui uma letra correspondente, tá? Um código, digamos assim, que corresponde a esse aminoácido. Tá? E aqui, então, estão os 20 aminoácidos que compõem as proteínas de todos os organismos vivos. Tá? Eles são agrupados aqui em grupos diferentes, tá? Em grupos apolares, tá? Em grupos aromáticos, em grupos carregados positivamente, em grupos não carregados e em grupos carregados negativamente. Tá? E aqui tem uma tabela com o nome, a abreviação e o código, né, o símbolo de cada um desses aminoácidos. Então, a letra G corresponde à glicina, a letra A corresponde à alanina, a letra P corresponde à prolina e assim por diante. Isso aqui vocês encontram no Leninger, tá? Depois eu vou passar esses slides todos para vocês ficarem com isso registrado, tá? E por que nós chamamos essas moléculas aqui de aminoácidos? Pelo seguinte, porque elas têm uma porção carboxila, um ácido carboxílico, então daí vem o nome ácido, tá? E uma porção amino, tá? Que compõe essa molécula. E por isso nós chamamos essa molécula de aminoácido. Essa porção amina e essa porção carboxila, assim como esse átomo de hidrogênio, estão ligados por uma ligação covalente a um carbono central, denominado carbono quiral. Tá? Isso tudo vocês vão discutir bem mais aprofundadamente em química de proteínas. Tá? E ligado a esse carbono quiral, nós vamos ter também um radical R aqui. O que é esse radical R? Esse radical R é o que vai diferenciar um aminoácido de outro aminoácido. Por exemplo, o aminoácido serina vai ter no lugar desse R aqui essa molécula aqui, um CH2OH. Tá? O aminoácido ácido aspartico, o aspartato, vai ter um CH2 e uma carboxila. A leucina vai ter um CH2, um CH, CH3, CH3. Tá? Então, se vocês olharem nessa imagem aqui, o que dá destacado nessa cor aqui mais laranja, aqui meio salmão, tá? São justamente a cadeia lateral ou radical R dos aminoácidos, tá? Que vão compor as nossas proteínas. Cada aminoácido tem uma cadeia lateral diferente. O resto é tudo igual, tá? O resto é tudo igual, tá? Quando esses aminoácidos estão formando nossas proteínas, o que acontece com eles? Lembra do nosso videozinho
do ribossomo, sintetizando as nossas proteínas, o que o ribossomo faz com esses aminoácidos, que estão sendo trazidos aqui pelo RNA transportador? Eles juntam esses aminoácidos, fazem uma reação química entre esses aminoácidos. Essa reação química nós chamamos de ligação peptídica, porque é justamente a ligação química que vai formar os peptídeos, as proteínas. E essa ligação química é sempre entre uma carboxila, do aminoácido anterior e a amina do aminoácido seguinte. O OH da carboxila e o hidrogênio da amina se condensam, liberando uma molécula de água e forma, então, uma ligação covalente aqui entre o carbono e o nitrogênio. Isso acontece aqui no ribossomo. É o ribossomo que faz essa reação aqui, juntando um aminoácido com o outro, um aminoácido com o outro, um aminoácido com o outro, para formar, então, a nossa proteína. E essa ligação peptídica, então, se chama, ligação peptídica. Muito bem, só para mostrar para vocês como é que acontece a ligação peptídica aqui. Aqui eu tenho um aminoácido 1 e o aminoácido 2. Sai uma molécula de água e forma uma ligação covalente aqui entre o nitrogênio e o carbono. Depois vem o próximo, sai a molécula de água e forma outra ligação covalente. Vem o próximo, libera a molécula de água e forma outra ligação covalente. E assim por diante. Então, aquela proteína de 300 e poucos aminoácidos que eu mostrei para vocês no vídeo ali, vai ter 300 e poucas ligações peptídicas, E esses aminoácidos, então, vão se ligando, 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 e vão formando, então, essa estrutura tridimensional das minhas proteínas, Muito bem, então uma série de ligações peptídicas aqui, em sequência, vai formar o que a gente chama de polipeptídeo, ou a nossa proteína propriamente dita. E essa proteína, ela pode ser analisada, estudada em estruturas, em 4 tipos de estruturas diferentes. Se eu olhar somente a sequência de aminoácidos da minha proteína, deixa eu soltar aqui os vídeos, tem um sonzinho aí que eu vou tirar para vocês. Então, se eu olhar somente a sequência, pulei aqui. Só a sequência de aminoácidos dessa proteína aqui, que está aqui em vermelho, isso eu chamo de estrutura primária, da minha proteína. A estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos que compõem essa proteína. Daqueles 20 aminoácidos, se eu disser para vocês qual é a sequência de aminoácidos, do primeiro até o último aqui, isso é a estrutura primária da minha proteína. Só que essa sequência de aminoácidos, ela não fica linear como está mostrado aqui nesse vídeo. Ela se dobra, ela se enrola. Então, essa estrutura primária aqui, ela se enrola em outras estruturas, que nós chamamos de estruturas secundárias e terciárias. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês, que vai mostrar um pouquinho disso que eu estou falando para vocês. Aqui eu tenho uma cadeia proteica, uma cadeia polipeptídica, mostrando os aminoácidos todos. Aqui em branco estão as cadeias laterais dos aminoácidos, alguns aminoácidos só destacados. Então, isto aqui é a estrutura primária da minha proteína. Ela está aberta, ela está desenovelada. No momento em que essa estrutura primária aqui começa a se dobrar, e ela não dobra aleatoriamente, ela se dobra seguindo algumas regras, eu vou ter a formação de outras estruturas de enovelamento da minha proteína. Então, o vídeo aqui está mudando a representação aqui dos aminoácidos, tá? Aqui é só as bolinhas, agora cada bolinha aqui é um aminoácido, e vai mostrar essa sequência de enovelamento da minha proteína. Então, isso aqui é a estrutura primária. A próxima estrutura é o que nós chamamos de estrutura secundária. É quando esta sequência de aminoácidos aqui se enovela, formando estruturas organizadas, que é o que o vídeo está mostrando aqui. Notem que ela se dobra e se enrola, formando como se fosse uma hélice, um formato helicoidal. Então, aquela sequência de aminoácidos aqui formou uma hélice aqui, outra hélice aqui, outra lá,
outra aqui atrás, outra aqui e outra aqui. Estas hélices aqui, nós chamamos de estrutura secundária. Tá? Isso é um tipo de estrutura secundária que nós encontramos nas nossas proteínas. Tá? E essa estrutura secundária aqui se dobra ainda mais sobre si para formar o que nós chamamos de estrutura terciária, tá? Que nada mais é do que a proteína propriamente dita, na sua conformação tridimensional. Tá? Então, esse pack, né, esse empacotamento que essa sequência de aminoácidos foi sofrendo, é justamente esse dobramento, né, esse folding que as proteínas passam. Elas são uma fita linear de aminoácidos presas por ligações peptídicas que se dobram em estruturas secundárias, que por sua vez se dobram em estruturas terciárias, né? Formando então essa estrutura tridimensional aqui, tá? Que o vídeo vai mostrar para vocês aqui. Tá? Essa estrutura tridimensional que é uma proteína. Tá? Aqui ele vai botar de novo aquela representação lá do início com as cadeias laterais dos aminoácidos. Tá? E agora ele vai fechar, preencher, né, todos os espaços ali que são ocupados pelos átomos que compõem os aminoácidos. Então, essa estrutura tridimensional que vocês estão vendo aqui é a minha proteína propriamente dita. É a cadeia terciária dessa proteína. Tá? E é esta forma tridimensional aqui que é a forma funcional das minhas proteínas. Tá? Se elas estiverem em estrutura primária ou estrutura secundária, elas não funcionam. Elas só funcionam quando tiverem na sua estrutura terciária. Tá? Muito bem. Essa aqui é só para reforçar. Essa é a estrutura primária da minha proteína. Mostrando aqui as cadeias, né, laterais dos aminoácidos. Esta aqui é a estrutura secundária da minha proteína, né, que são justamente os dobramentos que essa estrutura primária aqui sofre. Tá? Nesse caso aqui, formando essa estrutura helicoidal. E por último, que eu mostrei para vocês, aquela estrutura, né, terciária, que está neste vídeo aqui, lá no final. Tá? Aqui, tá? Aqui a estrutura terciária. Deixa eu fazer uma pausa aqui, gente, e voltar aqui pro Meet, pro Teams. Estão entendendo, gente? Como é que tá a compreensão de vocês sobre essa última parte aqui? Estamos escutando, gente? Eu acho que tá tranquilo. Essa parte de proteínas a gente teve. Desculpa, eu tô com o meu... Oi, pergunta de novo, Bruna, que eu tava com o meu fone desligado por causa da música dos vídeos. Ah, tá. Não, eu acho que tá tranquilo. Essa parte de proteínas a gente já teve em orgânica no semestre passado. Então acho que todo mundo tá bem. Uma recapitulação, né, na verdade. Isso, exatamente. É só uma refrescada na memória de vocês. Vocês vão trabalhar isso mais detalhado depois em química de proteínas também, tá? Vão ver outros aspectos que eu não estou detalhando aqui. Mas para a gente poder entender a enzimologia, tá? Nós precisamos entender essa conformação nativa, essa conformação tridimensional das proteínas, tá? Então, isso é o mais importante que vocês tenham em mente e compreendam bastante agora, tá? Nesse primeiro momento. Muito bem. Então, deixa eu ir aqui. Só para fazer um comentário para vocês, dentro da estrutura secundária, nós temos dois tipos de estruturas secundárias, tá? A alfa-hélice, tá? Que é aquela estrutura helicoidal que eu comentei para vocês, tá? E a outra é o que a gente chama de beta-folha. Tá? A alfa-hélice é tridimensional, é como se fosse o espiral do caderno, que na verdade o espiral não é um espiral, é uma hélice. Tá? A gente chama de espiral, mas chama errado. É uma hélice, tá? Então, seria a alfa-hélice seria essa espiral do caderno, né? Que é uma hélice. E a beta-folha, gente, seria uma estrutura planar, né? Onde a gente tem a sequência a cadeia primária, né? Distribuída paralelamente. Então, eu tenho uma sequência que vai e volta, vai e volta, vai e volta, como está mostrado aqui, tá? E elas são representadas esquematicamente por esses desenhos aqui que vocês estão vendo em lilás ou roxo aqui, né?
A alfa-hélice é uma fita em hélice, e a beta-folha é essa fita aqui, né, com uma seta na ponta, indicando a direção, tá? Então, seria uma fita seria nessa direção aqui, vai e volta, e assim por diante, tá? Então, essas seriam as duas estruturas secundárias que nós encontramos nas nossas proteínas. E essas estruturas secundárias se combinam, tá? Para formar as terciárias. Aqui está a visão tridimensional da alfa-hélice, tá? O que está destacado aqui, né, é a cadeia central aqui, né, de carbonos, e aqui, e esses palitinhos cinza aqui, são justamente as ligações de hidrogênio que mantêm essa estrutura secundária, que estabilizam essa estrutura secundária, tá? E aqui são as cadeias laterais dos aminoácidos, que estão aqui nessas projeções aqui, tá? Então, a gente pode ver aqui, né, ela girando, tá? Isso seria uma alfa-hélice. E aqui seria a representação daquela alfa-hélice, né? Nós temos aqui uma alfa-hélice, 2, 3, 4, 5, 6 alfa-hélices aqui representadas, tá? E aqui nós temos a beta-folha, tá? Um pouquinho mais adiante aqui, tá? Aqui, ó, tá? Vou voltar aqui. A beta-folha, então é uma cadeia que vai, a outra que vem, a outra que vai, a outra que vem, tá? Exatamente estabilizada pelas mesmas ligações de hidrogênio que a alfa-hélice, tá? Então aqui também ele vai girar, ó, vocês vejam que ela é planar, tá? É planar modo de dizer, porque tem essas cadeias laterais aqui que dão uma estrutura tridimensional para essa cadeia aqui. Mas ela é mais planar que a alfa-hélice. A alfa-hélice, como é uma hélice, ela é mais em formato, né, de tubo, e essa aqui é a mais achatada, tá? Então a gente costuma dizer que ela é mais planar comparada com a alfa-hélice, tá? E ela é representada, então, por essas setas aqui, e a cabeça indicando, né, o sentido da cadeia, tá? E aqui nós temos, então, uma proteína aqui, né, de alfa-hélices. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que essa aqui é a mesma, 7, 8, 9, 10 alfa-hélices aqui nessa proteína, tá? Não quer dizer, gente, que nós tenhamos proteínas só com alfa-hélices e só desculpa, estou falando alfa-hélice, é beta-folha, tá? Corrijo, é beta-folha, tá? Não quer dizer que nós tenhamos só proteínas de beta-folha e só de alfa-hélice, muito pelo contrário, tá? As estruturas terciárias, que são formadas por várias estruturas secundárias, como a que está mostrada aqui, tá? Elas são formadas, na maioria das vezes, por uma mescla entre alfa-hélice e beta-folha, tá? Como está representado aqui, tá? Como está representado aqui. Muito bem, tá? E aí nós temos a estrutura terciária que eu tinha mostrado para vocês, que é justamente, né, esse empacotamento, esse enovelamento dessas estruturas secundárias. Aqui nós temos uma proteína só, né, de alfa-hélice, mas não quer dizer que ela seja, todas as proteínas sejam só de alfa-hélice ou só de beta-folha, tá? Muito bem, tá? Só para mostrar para vocês, eu trouxe aqui a estrutura terciária da proteína spike do coronavírus, que nós tínhamos comentado. Aqui está a representação esquemática dela. Vejam a quantidade de alfa-hélices e a quantidade de beta-folha que nós temos aqui, tá? Deixa eu botar girar aqui para vocês, tá? Isso aqui fui eu mesmo que criei, né, esse vídeo. Depois eu vou mostrar para vocês da onde que eu tirei essa imagem aqui, tá? Opa! Deixa eu voltar aqui, tá? E dar uma pausa aqui. Então, vejam, vocês veem aqui, ó, uma série de beta-folhas aqui, tá? E alfa-hélices aqui no meio, né? Aqui também, ó, beta-folha, né? Várias cadeias aqui mostrando a beta-folha. Essa é a representação esquemática. E essa é a representação tridimensional, tá? Isso aqui é o lugar que os átomos que formam os aminoácidos ocupam, né, no espaço, tá? Essa é a representação tridimensional dessa proteína spike, tá? Que é a proteína do coronavírus, que interage, né, com as nossas células e faz o coronavírus penetrar nas nossas células, tá? O domínio que se liga nas nossas células é essa porçãozinha aqui, ó. É essa porção aqui da proteína spike, tá? É esta parte aqui
que interagem, né, com as nossas células. Interage com uma outra proteína que está na membrana das nossas células, que é o receptor AC2. Tá? Então, essa proteína se gruda, essa porção aqui se encaixa nessa outra proteína nas nossas células e permite, então, que o vírus penetre e comece, então, o processo de infecção. Tá? Então, essa é a estrutura tridimensional da proteína spike do coronavírus. Tá? Só que tem proteínas, como a própria proteína spike, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que elas não ficam restritas a estruturas terciárias, tá? A essa estrutura terciária aqui. Essa aqui é uma estrutura terciária, tá? Mas elas não ficam restritas a estruturas terciárias. Elas podem originar ainda uma estrutura quaternária, que nada mais é do que várias estruturas terciárias junto, tá? Que é o que esse vídeo aqui está mostrando para vocês. Isso aqui é uma outra proteína, uma proteína de mitocôndria, é um canal, tá? Aliás, desculpa, não é um canal, é uma proteína de mitocôndria do metabolismo mitocondrial, tá? Que é uma proteína com estrutura quaternária, ou seja, são várias terciárias junto. Cada cor aqui representa uma estrutura terciária. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho, tá? Também feito por mim. Então, aqui nós temos uma estrutura terciária em verde, uma estrutura terciária em rosa, uma estrutura terciária em azul e outra estrutura terciária em amarelo, tá? Que se juntam para formar esta estrutura quaternária, tá? Essa estrutura quaternária aqui que nós estamos vendo, tá? Então, essa aqui é uma proteína de mitocôndria, tá? Que tem aqui um centro aqui, né? Onde vai entrar algumas substâncias aqui e ela vai acabar transformando essas substâncias, tá? Então, isso seria também uma estrutura quaternária. É possível de acontecer com algumas proteínas. Não, nem todas as proteínas chegam à estrutura quaternária, mas todas elas têm que chegar até a estrutura terciária para poder funcionar. A estrutura terciária é a estrutura nativa, funcional das minhas proteínas. Tá? Se elas partirem para uma estrutura quaternária, a quaternária também vai ser funcional, mas elas vão precisar da terciária funcional para poder formar a quaternária. Tá? Então, esses são os 4 níveis possíveis de organização das minhas proteínas. Tá? Elas começam na simples sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária. Essa estrutura primária se enovela, formando as 2 estruturas secundárias possíveis, tá? Que são alfa-hélice e beta-folha. Tá? Essas estruturas secundárias se enovelam mais ainda, formando uma estrutura terciária, que é já a forma nativa de muitas proteínas, a forma funcional, e algumas delas ainda podem juntar várias estruturas terciárias e formar o que a gente chama de estrutura quaternária, como essa aqui do vídeo que vocês estão visualizando. Tá? Vamos dar uma olhada na proteína spike do coronavírus, que ela forma uma estrutura quaternária. Tá? Vamos então para esse banco de dados que eu tinha comentado aqui para vocês, que é o PDB. Tá? Deixa eu sair daqui e ir para o meu navegador. O PDB é um banco de dados muito importante de estrutura tridimensional de todas as proteínas que a gente conhece. Tá? A maior parte delas já estão com a estrutura tridimensional elucidada. Tem técnicas para elucidar. E todos os pesquisadores que elucidam a estrutura tridimensional de uma proteína, eles depositam essa estrutura no PDB, tá? No Protein Data Bank. Tá? Então, é justamente uma base de dados de proteínas. Tá? Essa é a capa principal do Protein Data Bank. Tá? Aqui tem um local para a gente fazer as nossas pesquisas. Tá? Mas se vocês forem navegar, o endereço depois eu posto para vocês lá no Moodle, mas é bem fácil, só botar PDB no Google ali que ele acha. Tá? E o PDB tem alguns resources aqui, né? Algumas fontes de consulta, e tem um especial para coronavírus aqui. Tá? Então eu clico aqui e ele vai me levar por uma página onde eu encontro todas as proteínas elucidadas tridimensionalmente do coronavírus. E aqui está a proteína spike, essa proteína rosa aqui. Tá? A parte que eu tinha mostrado para vocês é só essa que está aqui, mas tem uma outra parte aqui, ó, que não estava representada naquela proteína lá. Tá? Essa aqui é uma outra cadeia peptídica, uma outra cadeia proteica que se junta com esta outra cadeia aqui e forma uma estrutura quaternária.
tá? Então eu vou clicar aqui para a gente ir nas proteínas spikes, e aqui são todas as estruturas de todas as proteínas spikes, né, elucidadas que estão depositadas no PDB. E essa sigla aqui, 6LVN, é, digamos, o ID dessa proteína, tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui está a proteína spike que eu tinha mostrado para vocês, vou clicar nela aqui, abrindo uma outra aba aqui para vocês, tá? E ela vai abrir esse espaço aqui, vocês podem navegar sobre várias coisas, aqui tem a opção de navegar pelo 3D View, né, pela visão tridimensional da proteína, tá? Ele vai abrir essa abinha aqui, tá? E aqui eu consigo literalmente mexer na proteína spike, ó, girar ela, tá? É uma opção aqui de visualizar, tá, ela em 3D. E aí vocês podem mudar a forma dela aqui, a forma de visualizar, selecionar os aminoácidos aqui em cima, ó. Aqui estão todos os aminoácidos que compõem essa proteína, tá? Toda a sequência. Aqui está naquela sigla que eu falei para vocês, naquele símbolo, tá? Que está mostrado aqui, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, a outra parte dessa estrutura, dessa proteína spike, tá? Que é justamente a parte aquela que não estava representada no modelo que eu mostrei para vocês, tá? Então, a proteína spike é uma estrutura tridimensional, tá? É uma estrutura em 3D, tá? Eu vou ligar o ventilador aqui, gente, porque eu estou morrendo de calor. Talvez faça um pouquinho de barulho no microfone, mas realmente, apesar de o tempo estar chuvoso aqui, tem que refrescar um pouco, tá? Muito bem, tá? Então vamos adiante aqui, tá? Então, gente, as proteínas, para poderem serem funcionais, como por exemplo aqui a proteína spike que eu mostrei para vocês, né? Ou essa proteína mesmo aqui que eu mostrei para vocês de mitocondrial, para poderem funcionar, exercerem suas funções, elas precisam estar nesta conformação tridimensional, tá? Nesta conformação tridimensional. E as enzimas, por sua vez, que são o objeto da nossa disciplina, são uma classe especial de proteínas, né, que obedecem a todas essas organizações estruturais que nós comentamos agora há pouco na disciplina. Tá? As enzimas também têm esses níveis de organização, né, estrutura primária, secundária, terciária e talvez quaternária. Tá? Então, por serem proteínas, elas vão ter as mesmas características e vão ter as mesmas princípios químicos e físicos que todas as demais proteínas. Tá? E para a gente poder começar a estudar as enzimas, eu precisava dar essa pincelada geral para vocês sobre estrutura de proteínas, sobre aquela parte inicial ali de biologia molecular, de biologia celular, aliás, né, dessa relação gene, né, o DNA, RNA e proteína, né, transcrição e tradução, né, eu precisava explicar um pouquinho para vocês dessas etapas, só dar uma refrescada na memória de vocês, e aí sim, na semana que vem, na terça-feira, nós vamos começar a discutir alguns aspectos importantíssimos das características das enzimas, né? Como que elas conseguem trabalhar, como que elas conseguem fazer o que elas fazem, né? O que elas fazem, quais são as funções dessas enzimas, né? E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês, deixa eu voltar aqui para o Teams, tá? Que é o seguinte, o que vocês entendem por metabolismo? O que vocês acham que seja o metabolismo? Não sei se vocês estão me escutando. Sim. Só já... Na minha mente é o processo de reações que o corpo sofre. Não sei. Isso, na verdade, o metabolismo nada mais é do que todas as reações químicas, todas as transformações químicas e biológicas que acontecem no organismo. Tá? Se a gente for pensar, por exemplo, assim, o SARS-CoV-2 ele penetra nas nossas células e faz com que toda a maquinaria de transcrição e tradução das nossas células funcione, né, em função do vírus. Ele está, na verdade, recrutando o metabolismo das nossas células. Tá? Transcrição e tradução fazem parte do metabolismo. Tá?
Claro que a gente tem o metabolismo energético, que a gente chama, né, que é o metabolismo voltado para a obtenção de energia, para a extração de energia, né, e para a síntese e degradação de biomoléculas, né? Mas todo o resto também é metabolismo. Uma célula se dividindo também é metabolismo, né? Uma célula respondendo a um hormônio, né, respondendo a um tratamento, respondendo a um fator ambiental, ela modifica o seu metabolismo. Tá? E que moléculas estariam por trás de todas essas transformações e todas essas reações químicas que acontecem no organismo vivo? As enzimas. Tá? São elas que fazem este metabolismo acontecer. Se as enzimas não funcionarem, o metabolismo não existe. Tá? A grande diferença entre um organismo vivo e este mesmo organismo, segundos depois da sua morte, tá? É justamente o metabolismo, é justamente as reações químicas que acontecem no interior desse organismo. Tá? Do ponto de vista biológico, morrer é parar o metabolismo, parar o funcionamento de um grupo de células ou de um grupo de reações químicas, né, necessárias para o funcionamento daquele organismo. Tá? Então, isto é morrer, é desorganizar o metabolismo de tal maneira que ele não se torne mais possível, que ele não se torne mais viável. Tá? E quem medeia todo esse metabolismo, quem, digamos assim, orquestra este metabolismo, são as enzimas. Se o metabolismo fosse uma grande orquestra, os maestros seriam as enzimas. Elas que coordenam tudo o que vai acontecer, como que vai acontecer, de que maneira que vai acontecer, e quando vai acontecer também. As enzimas são esse grande maestro, esse grande organizador do metabolismo. E elas só possuem essa característica porque elas são proteínas. Se elas não fossem proteínas, elas não teriam esta grande dinâmica e essa grande variabilidade de funções. Elas não seriam dinâmicas como elas são. Então, por isso que as proteínas, as enzimas são tão importantes. E por isso que, vamos dizer assim, 99,9% das proteínas são enzimas. Nós vamos falar um pouquinho desse 0,1% aí que não é proteína, num ponto específico da disciplina, tá? Que são as enzimas de RNA, as ribozimas, tá? Mas a grande maioria das enzimas são proteínas. E aí, por isso que nós tivemos a necessidade de falar um pouco sobre as proteínas.